Nós vamos novamente abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Vamos ler novamente os 11 primeiros versos. Marcos, capítulo 11. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, no qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isto? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e nele Jesus montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana nas maiores alturas. Passamos uma pausa aí, nesse verso 10, para vermos o complemento de Lucas 19. Lucas, capítulo 19, versos 41 a 44. Imediatamente após esses hosanas que foram dados ao Senhor, nós temos um relato exclusivo de Lucas. Lucas 19, 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesma, hoje, o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Então retornamos ao verso 11 de Marcos 11. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Querido Pai Celestial, pedimos a Ti por Tua graça, faze-nos ver com os Teus olhos esse tempo, essa circunstância, o que havia no Teu coração, e ensina-nos, Senhor, sobretudo, a seguirmos as Tuas pisadas. Acompanharmos a Ti no tempo da Tua rejeição e dos Teus sofrimentos. Assim te suplicamos, seja conosco, habilita-nos, guarda-nos em Ti, protege esse ambiente no qual estamos e fala ao nosso coração, pessoal e coletivamente. Pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, já temos comentado que essa hora iniciada no capítulo 11 de Marcos, por favor, guarde com bastante singeleza isso em seu coração. Nosso Senhor está iniciando na sua experiência uma etapa totalmente nova na sua jornada. Se nós fôssemos dividir o Evangelho de Marcos em duas grandes partes apenas, nós teríamos até o capítulo 10
uma ênfase, e seria a ênfase na vida do Senhor como servo, ou seu serviço do servo. Se nós lermos com cuidado, como temos buscado fazer, no capítulo 11 em diante, nós vamos ver os sofrimentos do servo, ou o sacrifício do servo. Então, o serviço e o sacrifício, ou os sofrimentos. Nunca a vida e o ministério do nosso Senhor Jesus estariam de acordo com aquela missão, como sendo o Messias, para a qual então ele veio, se a sua vida de serviço não fosse culminada na sua vida de sacrifício. Ele não seria como os sacerdotes do Velho Testamento, e nem mesmo o sumo sacerdote que o tipificava. Quando aquele sumo sacerdote oferecesse um sacrifício, ele seria, claro, externo a si. Claro, como o sumo sacerdote poderia oferecer sua própria vida, né? No altar, e como ele poderia conduzir o seu próprio sangue lá para dentro dos Santos dos Santos. Seria uma coisa completamente estranha e até pagã. Então, é claro, mesmo o sumo sacerdote oferecia sacrifício de animais tipológicos. Mas, meus irmãos, o nosso Senhor é ao mesmo tempo o sacerdote e o sacrifício. Essa é uma das mensagens centrais da Epístola aos Hebreus. Ele fez isso, se referindo à expiação dos pecados, uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Capítulo 9 de Hebreus vai dizer que aqueles sangues de animais que eram levados para dentro do Santo dos Santos, eles cumpriam um objetivo. Eram tipológicos, falavam de algo sublime. O maior evento do universo, a morte do nosso Senhor Jesus. Ele se encarnou para isso, ele viveu para isso. A morte do nosso Senhor Jesus é central nos planos, nos propósitos, no universo de Deus, né? Não teríamos nem ressurreição, nem morte, nem entronização do Senhor. Aliás, ressurreição, ascensão e entronização do Senhor sem a morte. Claro, como pode haver ressurreição sem morte, né? Por isso, quando nós partimos o pão, a nota é: celebramos a morte. Não diz celebramos a ressurreição, não diz celebramos a ascensão, celebramos glorificação, não é? Porque não haveria nada disso sem a morte do nosso Senhor. Uma morte, é claro, que fosse satisfatória, como sendo Deus homem, para cumprir os requisitos da justiça de Deus, da glória de Deus, da santidade de Deus. Não um homem qualquer, mas o Deus homem, provado e aprovado por Deus. Então a morte é absolutamente central nos propósitos de Deus. Por isso os capítulos 11 a 16 de Marcos são tão importantes. Porque vão gastar o tempo na última semana de vida do nosso Senhor Jesus. E nós já fizemos em reunião anterior a divisão desse tempo, creio que os irmãos se lembram. Desde o sábado à noite, à tardezinha à noite, quando nosso Senhor foi ungido em Betânia, aquela unção que fala algo tão tremendo da pessoa, da vida, da obra do Senhor, a unção em Betânia num sábado à noite, até a quinta-feira, quando o Senhor Jesus entrou com seus discípulos a comemorar, a celebrar aquela última Páscoa, instituindo algo diferente naquela Páscoa. Foi uma Páscoa celebrada como ela é, sem dúvida nenhuma, com tudo o que continha na celebração de uma Páscoa. Nosso Senhor falou: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa convosco. Mas o Senhor faz algo diferente naquela Páscoa, que Ele não fez nas outras. Ele toma um pão, Ele toma um cálice. Havia vários pães e havia vários cálices. Era assim que se celebrava a Páscoa no ritual judaico. Mas o Senhor toma um pão e o Senhor toma um cálice e vai instituir algo diferente. Em outras palavras, Ele vai dizer: essa Páscoa é o símbolo. Vocês veem? Essa Páscoa é o símbolo. Isto é meu corpo. Essa Páscoa celebra a libertação de vocês do Egito. Mas o propósito daquela libertação é que vocês fossem trazidos a uma união comigo mesmo que vocês nunca tiveram. E nem poderão ter, se o grão de trigo não caindo na terra não morrer. Ele ficaria então só. Então, quando o Senhor toma aquele pão e diz: isto é meu corpo, partido por vós. Quando Ele toma o cálice e diz: este cálice é sangue de uma nova, veja, nova. Porque a Páscoa celebrava uma antiga, né? Aliança mosaica. Mas
a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, institui uma nova aliança, em favor de muitos, remissão de pecados, tipificada pelo sangue, comunhão orgânica com o Senhor, tipificada pelo pão, pão o seu corpo, pão o seu corpo, cálice o seu sangue. Então, tão claramente anuncia uma nova aliança. Então, nós estamos vivendo essa hora a partir do capítulo 11, a última semana de vida do nosso Senhor. Uma nota que destacamos na reunião anterior, tanto na quarta-feira quanto no domingo da manhã, eu gostaria de retomá-la hoje, objetivamente, e vamos entrar no tema que não foi possível na reunião passada. Fizemos uma longa introdução e hoje entraremos então no evento em si da entrada triunfal. Mas não sem relembrar essa nota para os irmãos. Quando nosso Senhor Jesus, segundo o relato de Mateus, você não precisa abrir só para ganharmos tempo. Em Mateus 21, o registro daquele pedido da mãe de Tiago e João, segundo o Evangelho de Marcos, do próprio Tiago e João. Então, quando juntamos o relato combinado, né, nós vemos que tanto Tiago e João quanto a mãe deles, a mulher de Zebedeu, Maria, ela foi, de algum modo, junto deles, interceder diante do Senhor por aquelas posições na glória, que os irmãos já ouviram muito bem o texto. Um se assente à sua direita, outro se assenta à tua esquerda. O Evangelho de Mateus tem um detalhe que os outros não têm. É dito assim, que Maria, a mãe deles, se aproximou de Jesus, escute bem, e adorando-o, fez-lhe um pedido. Não é interessante? Adorando o Senhor, ela fez um pedido. Talvez uma ilustração muito clara do que significa uma adoração pervertida. Uma adoração corrompida pelo egoísmo. Ela adorou o Senhor, podemos dizer, e fez o pedido, que meus filhos tenham esta e aquela posição na glória. Por quê? Porque nenhum deles, nem ela mesma, nem os seus 2 filhos, nem os outros 10 discípulos, nem ninguém, poderiam perceber algo, irmãos, que então, nessas 2 reuniões anteriores que eu citei, nós temos destacado. Que o Senhor nos ajude nisso. O Senhor estava vivendo a hora, a cena da sua total rejeição. Total rejeição. Quem recebeu o Senhor nessa hora? Aqueles que gritaram Hosana foram os mesmos que crucificaram o Senhor. Então, quando ele entra em Jerusalém na chamada entrada triunfal, ele sabe muito bem para o que ele está entrando. Aliás, ele já tinha dito 3 vezes para os discípulos: eis que nós subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue. E o açoitarão e cuspirão nele, e ele será então morto, mas ao 3º dia ressuscitará. Tão claro. Mas então é dito em Lucas 18, outra passagem correlata, que os seus discípulos nada compreendiam a respeito dessas coisas. E o sentido disso era-lhes encoberto, por um único motivo. Era impossível, totalmente impossível, que eles concebessem na sua mente um Messias fracassado. Porque na leitura deles, todo o Velho Testamento apontava para um Messias vencedor. Na leitura deles. Porque se eles lessem Isaías 53 com cuidado, eles não teriam essa interpretação. Mas quantas e quantas passagens do Velho Testamento falam sobre a restauração do reino para Israel? Que o Senhor congregaria a nação de Israel dissipada por todos os povos, os traria à sua terra, e então de Sião procederia a lei. Quantos textos, quantos salmos, quantos profetas, não é? Então essa chamada esperança messiânica, quando de alguma maneira eles reconheceram que era ele. Lembra quando o Senhor disse em João 6, quando ele fala do pão da vida, e aquelas pessoas ouvem aquele discurso e diz: dura esse discurso, quem o pode suportar? Nosso Senhor diz assim: então vocês também querem se retirar? Dizendo isso para os seus próprios discípulos. E você lembra o que Pedro falou? Para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E com essas palavras Pedro está dizendo: nós sabemos que você é o Messias de Israel. Isso não tem dúvida nenhuma. Mas a dúvida aqui era:
Para que esse Messias veio? Ele veio para morrer, ele veio para ser crucificado numa cruz romana maldita, cuspido, ultrajado, vilipendiado, arrancado seus cabelos. É para isso que ele veio, o Messias prometido de Israel? Absolutamente não, na mentalidade deles. Ele veio para tornar Israel de novo o centro do mundo. A única teocracia na terra, governo de Deus, reino. Para isso ele veio. Então, essa mensagem de o Filho do Homem será entregue, escarnecido, cuspido, morto, não poderia entrar na mente deles, em hipótese nenhuma. E por causa disso, meus irmãos, eles não puderam participar com o Senhor na cena da sua rejeição. Agora, vamos aplicar isso para nós. Há muitos anos, para citar um exemplo simples, nós temos o cristianismo em geral, tem ouvido uma teologia, uma doutrina, que se chama a doutrina da prosperidade. Que tudo que o Senhor quer nos dar por meio de Cristo é a maior paz possível em todas as situações, nada de problemas, nada de aflição. Não é verdade? Nada de rejeição. Os cristãos, quanto mais fiéis forem, mais eles vão contaminar o mundo, ou contagiar o mundo, né, no bom sentido. Mais eles vão influenciar o mundo, quem sabe trazer o mundo inteiro para Cristo. A cidade inteira, a nação inteira. Né? Irmãos, essa ainda é a mentalidade de um número enorme de chamados evangélicos. Mas ela é completamente estranha à palavra de Deus. Um dos maiores evangelistas de todos os tempos, chamado Dwight Moody, ele disse certa vez assim: este mundo é um barco furado, afundando. E a igreja está nele. Só que a igreja foi chamada não para consertar o barco. Escute isso, irmão. Se você tem tido o coração em qualquer outro lugar que não seja no Senhor. A igreja não foi chamada para consertar o mundo, consertar o barco. Mas foi chamada para salvar alguns que estão nele, antes que o barco afunde. Então essa sim é a mensagem clara das Escrituras. E isso queimava no coração de Moody. Por isso ele foi o evangelista que ele foi. Milhares de almas foram salvas através desse homem de Deus do século XIX. Então, essa hora que o nosso Senhor Jesus está vivendo, ninguém pôde compreendê-lo. Você vê que esses íntimos mesmo, aqueles que estavam juntinhos do Senhor, Tiago e João, não puderam participar da cena de rejeição do Senhor. Então não quero me alongar nisso, nós já tivemos 2 reuniões tocando de uma maneira ou de outra nisso, mas guarde, irmão. Quanto mais a noite entrar, e nós estamos falando espiritualmente, quanto mais a noite entrar, mais nós veremos que o nosso Senhor é rejeitado nesse mundo. E mais, ele é rejeitado dentro da esfera chamada profissão cristã, ou cristianismo. Seja ele católico ou protestante. Mais e mais nós veremos o Senhor rejeitado. Então a pergunta fica para nós. Nós estamos e estaremos preparados para seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá? Quanto mais a noite se tornar escura, nós estaremos preparados para o que der e vier? Agora os irmãos sabem o que está subentendido nisso, não é? Nós não confiamos em nós mesmos. Aquela carta à igreja de Filadélfia, o Senhor disse assim: eu sei que vocês têm pouca força, mas não negaste o meu nome. Então eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. Porta na Bíblia, um dos sentidos de porta na Bíblia é revelação. Tenho posto diante de ti uma porta de revelação que ninguém pode fechar. Ninguém. Nem o diabo, nem os seus emissários, nem o mundo, nem as coisas. Ninguém pode fechar. Mas guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não é maravilhoso, irmãos? Como a palavra de Deus é sóbria, não é? Então vamos, se é que já não começamos, vamos orar sobre esse assunto. Com um pedido bem simples: Senhor, prepara meu coração. Para que quanto mais a noite entrar, mais eu tenha um desejo intenso, governante em meu coração, de seguir o Senhor por onde quer que o Senhor vá. E com tudo o que isso implique. Seja injúrias, má compreensão, titulação de ortodoxos, medievais, fanáticos, né? Ou seja lá o que for mais. Seguindo o Senhor
na cena da sua rejeição. Se nós não estivermos preparados, meus irmãos, só há uma outra alternativa. E o Senhor nos deixou claro. Ele disse assim para os seus discípulos, vou parafrasear o Senhor. Quando eu entrar nessa hora, vocês todos me deixarão só, porque todos vocês vão se escandalizar em mim. Em outras palavras, eu vou ser para vocês, infelizmente, uma pedra de tropeço. E todos me deixarão só. João 16. Mas eu não estou só, porque meu Pai está comigo. Então vamos pedir ao Senhor para nós assimilarmos essa mensagem. E é claro, irmão, se a nossa oração for sincera nesse sentido, Senhor, prepara-nos. Senhor, prepara-nos. Para que não haja nada no nosso coração que impeça seguirmos ao Senhor por onde quer que o Senhor vá. Se nós orarmos assim, o que vai começar a acontecer? Pela graça de Deus, Ele vai então necessariamente começar a examinar o nosso coração mais fundo. Vai dizer, tem uma coisa aí que pode te reter de mim. Tem uma coisa aí que quando for tocada você corre um risco. Você corre um risco de se decepcionar comigo. Então apresente isso para mim. Abra a tua mão, ponha no altar. Seja família, filhos, amores, paixões, desejos, tudo. Coisas, pessoas. Você lembra que quando Abraão já havia seguido fielmente o Senhor, tinha uma coisinha para trás. No caso dele era um filho, único e amado. Nosso Senhor disse, não pode ficar, Abraão, não pode ficar. Oferece-me em um altar o teu filho único, aquele a quem amas. E quando ele foi oferecido, quando o Senhor pôde fazer a separação no coração de Abraão, Abraão pôde até recebê-lo de volta. Só que agora numa posição adequada. Antes Abraão confiava na promessa de Deus. Não é maravilhoso confiar na promessa de Deus? Abraão confiava na promessa de Deus. Em Isaac será chamada a tua descendência. Mas confiar na promessa de Deus, nas promessas de Deus, ainda é muito limitado. O que Deus quer é que nós confiemos no Deus que fez as promessas. Para que quando de alguma maneira elas nos parecerem frustradas, as promessas de Deus, nós confiamos no Deus que fez as promessas. Que então é responsável por fazê-las cumprir. Entendeu, irmão, a diferença? Então pergunte ao Senhor, Senhor, eu ainda sou aquele que crê nas promessas de Deus? Ou eu já estou avançando para crer no Deus que fez as promessas? E que então as cumprirá. Então que o Senhor nos ajude a meditar mais uma vez sobre esse assunto de seguir o Senhor na cena da sua rejeição. Então vamos entrar no texto, Marcos 11. O primeiro elemento que eu queria destacar para os irmãos é que os dois primeiros versos. Nosso Senhor então se aproxima de Betfagé, Betânia, essa região junto ao Monte das Oliveiras, onde estava o jardim do Getsêmani. Logo ele iria para lá, mais 4 dias, 5 dias, o Senhor já estaria lá no Getsêmani agonizando, né? Então no verso 2 é dito assim, ide à aldeia, nada de improvisação, porque o Senhor vai cumprir uma profecia de imenso valor diante dos olhos da nação de Israel. Então não tem nada improvisado aqui. Ele não deixou nada para os seus discípulos. Então ele disse, entrem nessa aldeia, aí está diante de vós, essa aldeia, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho. Veja bem, os detalhes. Não apenas um jumentinho, mas no qual ainda ninguém montou, vamos ver o significado disso, desprendei-o e trazei-o. E o Senhor ainda entra aqui na questão do dono do jumentinho, e segundo outros evangelistas, havia ali também a sua mãe junto, né? A jumento e o jumentinho preso junto dela. O Senhor disse que as pessoas iriam reclamar. O que vocês estão fazendo com o jumentinho? Como que dizendo, opa, esse jumentinho é nosso. Onde vocês pensam que vão? Né? Então a resposta seria, o Senhor precisa dele. Desde aqui, meus irmãos, nós já estamos vendo que o Senhor está deixando claro para Israel, aqui na pessoa, particularmente, dos 12 que estão com ele, né? E nos relatos seguintes, na sequência dos relatos para toda a nação de Israel, de que ele é sim o Messias que eles estão rejeitando. Por isso ele recebeu esses hosanas, também já falamos isso,
Quero repetir para os irmãos. A multidão, ou alguns da multidão, pediram para que ele repreendesse a multidão, para que a multidão não falasse hosana ao rei, hosana às maiores alturas. Sabe por quê? Nós vamos ver por quê. Porque essa era uma palavra que seria dada exclusivamente ao Messias. Então eles, não reconhecendo que ele era o Messias, diziam: repreende essas pessoas que estão fazendo esses hosanas para você e dizendo que você é o rei que vem em nome do Senhor. O que o Senhor respondeu? Você se lembra? Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. As pedras clamarão. Porque realmente quem estava entrando em Jerusalém era o Messias. Isso teria que ficar muito claro. Então, meus irmãos, antes de entrarmos no verso 2, é o primeiro que vamos comentar aí, a questão desse jumentinho é uma figura muito linda. Ele é nosso representante. Não se ofenda, viu? Você no final acho que vai achar bom que o jumento represente você e eu. Mas ele é nosso representante, em pelo menos 3 aspectos. Mas antes de dizer algo sobre ele, ainda queria dizer para os irmãos, como está o coração do Senhor aqui? Então eu conclamo você, irmão e irmã, a ir à palavra de Deus com cuidado, quem sabe com mais cuidado do que você tem tido, para que você veja que o Senhor não estava alegre nessa última semana. É claro que a comunhão com Deus está mantida. Ele tem seu Deus como sua alegria, isso é evidente, não é? Mas o que havia no coração do Senhor era agonia, angústia. Então eu quero citar 2 textos para os irmãos. Isaías 53, quando profetiza a respeito dele, diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Quando? Antes da cruz ou depois da cruz? Depois que ele visse o fruto do penoso trabalho de sua alma. Então ele ficaria satisfeito. Por quê? Porque ele poderia conduzir muitos à glória, como diz Hebreus. Então é claro que ele ficaria satisfeito, porque o penoso trabalho de sua alma estaria realizado. Então ele ficaria satisfeito. Por isso, no mesmo verso de Isaías, diz que ele, com o seu conhecimento, justificaria a muitos, porque iniquidades deles tomaria sobre si. Irmão, como nosso Senhor poderia estar com seu coração rejubilante de alegria e ao mesmo tempo agonizando no Getsêmani, suando gotas como de sangue? Você já viu alguém alegre suar gotas de sangue? Só é possível suar gotas de sangue em extrema agonia. Não é apenas agonia, é extrema agonia. Extrema. Outro texto, Hebreus 12, 2. O Senhor, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Quando veio essa alegria que lhe estava proposta, qual era a proposta? É que em função dos sofrimentos e da agonia do Senhor, a igreja seria gerada. Essa é a alegria. A alegria do Senhor era a igreja, sem dúvida nenhuma. Mas era uma alegria proposta, que viria após a cruz. É uma alegria que não retirou em nada a angústia do nosso Senhor nesses dias que são então a sua última semana. Do contrário, irmãos, nós tínhamos que pelo menos parar de cantar um cântico, que diz assim: sozinho a senda ele percorreu, sofreu do homem rejeição, e conhecido só por Deus de angústia, não de alegria, de angústia, encheu o seu coração. Mas não hesitou, não recuou, indo onde estava eu. Essa é a alegria que estava proposta. Indo onde estava eu, achou-me. Glória ao nome seu. Então que fique claro para nós que essa não é uma hora de alegria. É uma hora de dor, de agonia. Quando o Senhor sabia muito bem que ele seria separado do seu Pai na cruz. E não tinha motivo nenhum para alegria nessa separação. Só para dor, trevas, angústia. A minha alma está angustiada até a morte. E o que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Mas precisamente para esta hora eu vim. João capítulo 12. Então são muitos textos que vão deixar claro. Então não misture as coisas, irmão. Acompanhe o Senhor na sua angústia. É o melhor que você pode fazer. Senão você vai deturpar completamente o sentido dessa última semana. E vai deturpar a cruz. Como se a cruz então fosse algo que o Senhor foi impávido. Porque havia ali uma alegria tão exuberante nele, que eles poderiam pregá-lo, cuspi-lo, arrancar suas barbas, ser separado do Pai, que nada iria mudar. Mas não foi assim. Não foi assim. Deus meu, por que
me abandonaste. Coisa que você e eu nunca experimentaremos. Porque nós somos dele para sempre. E a sua comunhão nunca será tirada de nós, nem na vida e nem na morte. Mas a dele foi. E ele foi desamparado. E ele sabia. E por isso ele agonizou. E por isso Maria o ungiu. Quando Maria o unge, o Senhor disse, ela se antecipou para o meu sepultamento. Ela compreendeu a minha angústia, a minha dor. Mas vocês, é só festa. Né? Então, Senhor nos ajude, meus queridos irmãos. Vamos então ver um pouquinho sobre esse cumprimento dessa profecia maravilhosa de Zacarias. Abra lá comigo, por favor. Zacarias 9, 9. Que importante esse texto. Gostaria que todos os irmãos abrissem suas Bíblias aí. Zacarias 9, capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador. Que combinação de palavras maravilhosas, né? Justo, porque cumpriria toda a justiça de Deus. Ao mesmo tempo, salvador, porque levaria sobre ele a iniquidade de nós todos. Humilde, e aqui o detalhe, profético, impressionante. O rei de Sião, o rei de Jerusalém, ele vem montado em jumento. Num jumentinho, cria de jumento. Há muito tempo atrás, não sei nem porquê, muitos anos atrás, ouvi uma tremenda bobagem de um dos chamados profetas da prosperidade, que não sei porquê, de passagem, estava comentando esse texto, sabe o que ele disse? Que os cristãos não se enganassem, que o jumentinho, ainda mais um jumentinho desse, a palavra usada para esse animal é um jumento jovem. Na verdade não é um filhotinho desse tamanho, não. É um jumentinho jovem, sobre o qual ninguém montou. Ele disse, era como se fosse um Rolls Royce da época. Rolls Royce é um dos carros mais caros do mundo, não é? Você já imaginou uma coisa como essa? Dizendo que Nosso Senhor entrou em Jerusalém num jumento e que aquilo representava uma atitude de tremenda dignidade, como de um rei. Meus irmãos, isso é uma coisa à beira da ignorância. Porque todos os que entravam de maneira pomposa, entravam nos seus cavalos puro sangue. Esse jumentinho é figura do que Zacarias diz. Que esse rei de Sião, esse rei de Jerusalém, esse rei segundo Deus, ele é humilde. E por causa de ser humilde, está aí a palavra, humilde, ele entra montado num jumento. Cria de uma jumenta, um jumentinho. Essa profecia de Zacarias, capítulo 9, ela foi cumprida em detalhes na entrada triunfal do Senhor. Por que isso é importante? Porque, meus irmãos, todos os que conhecessem as Escrituras, e não eram poucos, no meio daquela multidão, eles saberiam o que estava acontecendo. Quem que estava sobre aquele jumento? Vamos olhar de novo para a profecia? O teu rei, justo e salvador. Então, essa é a primeira coisa importante aí. Agora, por favor, manuseie sua Bíblia rapidamente. Vá para Mateus 21. 2 versos aqui. Mateus 21, versos 4 e 5. Ainda sobre essa questão do jumentinho. Mateus acrescenta algo bonito e importante aqui. Mateus 21, 4 e 5. Ora, isso aconteceu o quê? Jesus entrando em Jerusalém no jumentinho. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. E sabemos que esse então é Zacarias. Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de animal de carga. Coisa que Marcos não fez, você viu lá, não é? Mas Mateus vai fazer. Que foi assim para que mais uma profecia ligada ao Messias se cumprisse. Fiz uma relação certa vez, se não está me falhando a memória aqui, são pelo menos 16 cumprimentos proféticos específicos nessa etapa final da vida do Senhor Jesus, que mostram que ele realmente era o Messias, cumprindo as profecias
do Velho Testamento. Essa aqui é uma das muitas. Profecias ligadas à cruz, nenhum dos seus ossos será quebrado, aquele que comia do meu prato, levantou contra mim seu calcanhar, e muitas outras profecias, confirmando que ele era o Messias. Então aqui está a descrição de Mateus, tão bonita e tão clara. Agora, precisamos ir a outra. João 12, o mesmo relato, abra por favor, João 12, a entrada triunfal. Não vamos reler, apenas para que você veja aí no capítulo 12, o verso 14 e 15, João se referindo ao cumprimento da profecia de Zacarias. Está vendo aí? João 12, 14 e 15. Olha apenas para o versículo. E aqui o que eu gostaria de destacar, que é só João que vai nos relatar, por isso estamos aqui. Não há em Mateus, nem Marcos, nem Lucas. No mesmo dia, quando foi, qual é o dia que o Senhor entrou em Jerusalém? Os irmãos se lembram? Foi ungido em Betânia no sábado e entrou em Jerusalém no domingo. Provavelmente ali, pelo horário da tarde, início da tarde, horário de almoço, mais ou menos aí. O que aconteceu nesse mesmo dia? Não há relato nos outros evangelistas, só aqui. Por isso tão importante, tão bonito também. No mesmo dia que o Senhor entra em Jerusalém, nessa chamada entrada triunfal, verso 20, olhe por favor, João 12, 20. Entre os que subiram para adorar durante a festa, a Páscoa, estava aí próxima, né? Estavam aí há 5 dias da Páscoa. Havia alguns gregos, provavelmente eram gregos prosélitos, ou eram novos convertidos ao judaísmo. Gregos convertidos ao judaísmo, muito provavelmente. E eles queriam ver Jesus. Claro, Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Tinha entrado em Jerusalém, eles estavam ali e viram, aclamado como o rei, Hosana, não é? Então eles queriam uma audiência com ele. Que hora o Senhor está vivendo aqui, não é? Vamos colocar entre aspas aqui, olha. Que hora de glória. Lázaro ressuscitado. Interessante que Lázaro não tem uma palavra de Lázaro no Novo Testamento, não é? Sabe por quê, irmão? Ex-defunto não precisa falar, é só andar, não é? Nós já vimos ex-tudo, ex-marido, ex-mulher, ex-patrão, mas ex-defunto nós nunca vimos, não é? Então Lázaro estava lá caminhando pela região e não precisava falar nada, nenhuma palavra registrada nos evangelhos, mas todo mundo queria ver o Lázaro, um defunto de 3 dias, ressuscitado pelo Senhor. Então, essa é a hora que o Senhor está vivendo. Lázaro ressuscitado, ele entrou em Jerusalém, aclamado como rei, e os gregos querem vê-lo. Havia judeus que estavam crendo nele, mais esse detalhe, por causa da ressurreição de Lázaro, João vai nos dizer. Então, tinha judeus crendo, uma hora, entre aspas, gloriosa. E os seus discípulos muito empolgados. Então, André recebe esses gregos, está aí no verso 20, ele corre e vai contar para Filipe, né, para que eles fossem até Jesus. Então, o verso 22 diz que Filipe foi dizer para André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Uma hora muito importante, o domingo. O que Jesus diz? Só vou selecionar 2 frases aqui para você, para podermos seguir. A primeira, está aí no verso 23. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Não é impressionante? Parece que o Senhor está falando aquilo que eles queriam ouvir, não é? Essa é a hora, o Senhor será glorificado. Ele vai assentar no trono, ele vai deixar claro que ele é o Messias. Ele vai trazer Jerusalém de novo para o centro de governo. Ele vai arrasar com o Império Romano. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Mas então ele continua. E ele continua, para a decepção dos discípulos, ele continua assim: se o grão de trigo caindo na terra, isso se refere à sua encarnação. Se ele não morrer, ele vai ficar só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Então ali no domingo mesmo, domingo da entrada triunfal, aclamado como rei, nosso Senhor mostra que ele é um grão de trigo que veio para morrer. E a outra frase impressionante está no verso 32. No meio do caminho, há uma que eu já citei para os irmãos, no verso 27. Olha, ele falou isso já no domingo, está vendo? 5 dias antes da cruz, da Páscoa. Olha o que ele já falou. Agora está angustiada, não alegre. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora. Mas precisamente com esse propósito eu vim,
para esta hora. Pai, glorifica teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Tudo isso no mesmo domingo da entrada chamada triunfal. E no verso 31 e 2, ele vai dizer, chegou o momento de ser julgado este mundo, o seu príncipe será expulso. Que verso maravilhoso, que obra tremenda que ele faria 5 dias depois. E agora, 32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Que coisa mais linda, meus irmãos. Ele já disse isso 5 dias antes da cruz. Eu sou um grão de trigo que vim para morrer, mas quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos voltar para Marcos e vamos falar um pouco do jumento. Sem dúvida, então, esse jumentinho é o nosso representante em 3 aspectos, todos 3 maravilhosos. O primeiro, ele era um jumentinho no qual ainda ninguém montou. Você viu aí? Marcos 11, 2. O que o evangelista quer dizer com isso? Que era uma criatura indomável e era uma criatura inquebrantável. Assim é o jumento. Aqueles que conhecem um pouco do assunto aí, eu não estou entre esses, mas tenho informação, é duro domar um jumento. Porque ele, me perdoe a palavra, é burro demais, né? E é violento demais, e é rude demais. Um jumento, e não, como eu falei, uma criazinha, como se fosse um pônei, não é? Mas um jumento jovem. Um jumento jovem, ainda, vigoroso, no qual ninguém montou, é uma criatura inquebrantável. É uma criatura indomável. E o que o mestre disse? O rei, o Senhor, o criador do jumento. O que ele disse? Vocês vão encontrar ele lá, aquele jumento jovem, junto com a sua mãe ainda. Desprendei-o e trazei-o. O Senhor precisa dele. Sabe o que isso me lembra, meus amados irmãos? A experiência de todos nós, como é tipificada na vida de Saulo de Tarso. Está aí outro jumento selvagem, como nós, que saiu de Jerusalém e foi para Damasco para matar os cristãos. E então, na estrada de Damasco, aquele que, em Gálatas 1,15, Paulo diz assim, ao que me separou antes de eu nascer. Ao que me separou antes de eu nascer. E aprouve, foi prazeroso para ele quis, pela sua graça, revelar seu Filho em mim. E ele então me chamou, palavra que ele vai usar com relação a ele. Isso é verdade para todos nós. E aí está o primeiro aspecto em que o jumento nos representa. Nós éramos criaturas inquebrantáveis. Nós éramos criaturas indomáveis. O mundo tem um ditado, e talvez você já tenha ouvido esse ditado do mundo. Sobre a minha cabeça, só o meu chapéu. Você já ouviu? Porque esse é o homem no que ele é em si mesmo. Não é? Ai daquele que atravessar o seu caminho. Então aí está o primeiro aspecto em que o jumento nos representa. Mas então o que o Senhor fez conosco? Ele interveio no caminho, nos separou e nos chamou. Que linda frase é essa, dada com relação ao jumento. Por isso aplicamos isso de uma maneira tão preciosa para o nosso coração. O Senhor precisa dele. Oh, meus irmãos. O Senhor não precisaria de nós, não é? Para onde iríamos nós? Quem que nós somos? Qual a condição que nós temos de cooperar com o Senhor? Nós temos condição de atrapalhá-lo, naturalmente falando. Mas por causa da sua escolha eterna. Ele escolheu trabalhar os propósitos eternos dele em Cristo. Deus, Pai, escolheu trabalhar seus propósitos eternos em Cristo, não apenas através de Cristo, mas através daqueles que ele iria chamar em Cristo e fazê-los habitação do Espírito Santo, para que eles pudessem ser cooperadores dele na execução de seus propósitos eternos. É por isso que nós estamos aqui. Então essa frase, o Senhor precisa dele, é muito maravilhosa. Quase que nós não conseguimos compreendê-la, né? Como estamos dizendo. Mas aplique, traga para o seu coração. Foi isso que o Senhor falou quando chamou você. Não é porque Ele é um Deus necessitado, não. Ou porque você tem tantos recursos maravilhosos que Ele precisa de você para que você use os recursos que você tem. Não.
É por causa da sua soberana escolha, seu soberano chamado e o que ele faria nesses jumentos, domando, quebrantando, para que então pudesse usá-los. Primeiro aspecto. Sabe o segundo aspecto qual é? Dentre as figuras que são mencionadas aí, é claro, excluindo o nosso Senhor Jesus, então tem nessa multidão pessoas de todo tipo, tem escriba, tem fariseu, tem a multidão em si, tem os discípulos dele, mas afora o nosso Senhor Jesus, a figura mais importante aí é o jumento, porque é sobre ele que estava o Senhor Jesus. Aqui queria fazer então a segunda aplicação. Meus irmãos, o Senhor nos escolheu, separou e chamou, para que nós pudéssemos conduzi-lo em testemunho. Para isso nós fomos chamados. Para conduzi-lo em testemunho. Onde estava o Senhor? Não estava nos ombros dos discípulos. Você lembra que o Cântico dos Cânticos já fala sobre a liteira de Salomão, que era um palanquim onde o rei era colocado e levado no ombro de escravos. Por que o Senhor Jesus não entrou em Jerusalém assim? Você já pensou nisso? 4 escravos, 4 servos, ou quem sabe 4 discípulos, né? O Senhor num palanque, os ombros deles, desfilando por Jerusalém. Por quê? Porque o seu rei é um rei humilde e que entraria montado em jumento. Não é um rei segundo os homens, a perspectiva dos homens, a avaliação dos homens. Não é maravilhoso? Então esse jumento teve o privilégio que os discípulos não tiveram. O jumento conduziu o Senhor sobre si em testemunho. O inquebrantável, o indomável, agora é um veículo para o testemunho do rei. E assim somos nós. Nós somos veículos para o testemunho do rei. Mas mais uma coisa ainda. Não apenas veículo para o testemunho do rei. Quando esse jumentinho conduz o Senhor, ele está participando do cumprimento da profecia. Não é? Um jumento recebeu, vamos assim dizer, uma abordagem profética. Não é? Ele já está lá no Velho Testamento, lá em Zacarias, esse jumento já foi mencionado. Irmãos, apliquemos para nós ainda nos nossos dias. Nós fomos chamados para conduzir o Senhor Jesus em testemunho e fomos chamados para conduzirmos o testemunho do Senhor Jesus em cumprimento de toda a palavra profética. Qual é a palavra profética que o Senhor deu com relação à igreja? Que no mundo nós teríamos aflições, mas fomos chamados para conduzir o Senhor em testemunho no meio das aflições. O Senhor disse que se ele tardar, esse mundo verá um governo muito ruim. O anticristo, o homem da iniquidade. Mas nós fomos chamados para conduzir o Senhor em testemunho, de acordo com a palavra profética. Então, meus irmãos, que coisa linda essa também. Por isso Pedro fala assim, se vocês ouvem a palavra profética, sabem para que o Senhor escolheu vocês, conhecem os caminhos do Senhor, conhecem os propósitos dele para a igreja, então vocês fazem bem em atender, dar atenção, observar com cuidado a palavra profética. Porque é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça nos vossos corações. Os irmãos estão percebendo? Então, nesses 3 aspectos, esse jumento é nosso representante. E nós nos orgulhamos muito com isso. Queremos estar nessa posição mesmo, que esse jumentinho estava, até que o Senhor venha. Então, esse é o primeiro detalhe. O segundo, os hosanas. Vamos lá para o verso 10. De onde essa expressão foi retirada? Bendito, verso 9. Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Verso 10. Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana nas maiores alturas. Abra, por favor, o Salmo 118. Muito especial nesse contexto. Precisamos ler. Salmo 118, daí essa expressão foi retirada, e temos aí também uma aplicação muito linda. Salmo 118. Antes de ler, primeira coisa, o Salmo 113, você que gosta de estudar a palavra, tome nota aí. O Salmo 113
114, 115, 16, 17 e 18. 113 a 118. Eles compõem o que os judeus chamavam e ainda chamam de Halel. Halel no hebraico significa louvor, de onde vem a palavra aleluia. O que significa aleluia? Louvai ao Senhor. Então, Halel significa louvor. Esse Salmo 113, repetindo, até 118, sabe quando que eles eram cantados? O Halel? Na Páscoa. Na Páscoa. Importante, irmão. Agora, depois você leia todos eles, para você ver que contexto preciosíssimo eles têm, esses salmos. Mas olha o que diz então o último deles, o 118. Queria ler com os irmãos desde o verso 19. Então agora nós já estamos vendo quando que esse salmo era cantado, né? Se você quiser, só uma referência, não vou ler para ganhar tempo, Mateus 26, 30. Mateus 26, 30. É dito que, tendo cantado um hino, partiram para o Monte das Oliveiras, né? Então, esse hino que cantaram ali é o Halel. E você vai ver que o Halel tem como ênfase os sofrimentos do Messias. Então, verso 19 diz assim: abri-me as portas da justiça. Nós estamos vendo o Messias falando. Abri-me as portas da justiça. Entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Olha esse verso, Salmo 118, 20. Sem dúvida nenhuma, essa porta do Senhor se refere ao Messias. Essa é a porta do Senhor. Não foi o Senhor que disse, eu sou a porta das ovelhas? Por ela entrarão os justos. Rendei-te graças, porque me acudiste e foste minha salvação. Olha o 22, também impressionante. A pedra que os construtores rejeitaram. Meus irmãos, nosso Senhor estava entrando em Jerusalém, naquela entrada triunfal, os hosanas estão sendo rendidos a Ele. Nós vamos chegar lá, os hosanas vêm daqui, desse salmo. O mesmo salmo que está dizendo que o Messias, o rei humilde, montado no jumento, ele é a porta do Senhor. Ele é a pedra que os construtores iriam rejeitar. Olha que impressionante, irmão. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Você lembra que Pedro cita esse verso na epístola dele, né? Continuando. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. O quê? O fato de que essa pedra foi lançada no lixo, lançada para o lado de fora de Jerusalém, crucificado fora das portas, mas ela é a pedra angular da edificação do Senhor. Então isso é assombroso, é maravilhoso aos nossos olhos. Continue, por favor. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Que dia? O dia em que o Messias, como porta do Senhor, o dia em que o Messias, como pedra angular, seria manifestado. E agora sim chegamos ao verso 25. Você está vendo aí, ó, salva-nos, Senhor. Olha essa expressão, salva-nos, Senhor. É a tradução da palavra Hosana. Hosana significa salva-nos, Senhor. Então, quando o rei entrou montado no jumento, a multidão está dizendo, salva-nos, Senhor. A multidão está, em outras palavras, dizendo, essa é a porta do Senhor, essa é a pedra que será rejeitada. Mas, de alguma maneira, eles próprios rejeitaram a pedra para o cumprimento da profecia. Então, ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, concede-nos prosperidade. Olha o 26. Bendito o que vem em nome do Senhor. Exatamente o que o Senhor ouviu naquele dia. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Irmãos, esse hosana, então, é uma expressão muito singular, muito linda. Também cantamos um cântico com hosanas no seu conteúdo, não é? E quando nós, então, agora cantarmos hosana, saibamos o que nós estamos cantando. Nós estamos dizendo, salva-nos, Senhor. Nós estamos dizendo, concede prosperidade para a tua casa. Olha aí no Salmo. Hosana é uma palavra que busca do Senhor toda a salvação.
se de alguma maneira as orações, o louvor, o ambiente da reunião, ele está impedido, difícil. Parece às vezes que estamos louvando e o louvor não passa do teto, ou seja o que for. Ou entramos, alguns de nós, quem sabe a maioria de nós, com nossos pés muito sujos nessa reunião. Cheios de poeira do mundo, ocupados, preocupados, inquietos, ansiosos, não é? Qual deve ser a nossa oração? Hosana, salva-nos, Senhor. Encontra um ambiente na tua casa onde nós possamos ter prosperidade quando juntos. Prosperidade na adoração, prosperidade na palavra, prosperidade na revelação, prosperidade na comunhão. Hosana, salva-nos, Senhor. Que linda expressão, irmãos. Então, esse é o significado de Hosana. Vamos lá, para irmos concluindo. Mais um fato. Nós lemos Lucas 19, versos 41 a 44 na introdução, por causa do choro do Senhor. Mais um detalhe do domingo da entrada triunfal. Nosso Senhor chorou. E isso apenas Lucas registra. Agora então o detalhe importante. Alguns dias antes, não sabemos precisar quanto pelas Escrituras, não dá para precisar. Mas alguns dias antes, está em João 11, o Senhor havia chorado no túmulo de Lázaro. Quando ele pôde ver o seu amigo que ele amava, sujeito à morte, experimentando a morte. Um defunto na gruta, o seu amigo, amado, Lázaro. Então ele chora diante daquela sepultura. E a única outra vez que Jesus chora sobre Jerusalém. Então Lucas 19, 41, ele entra, ele vai se aproximando de Jerusalém, e é dito que quando ele viu a cidade, chorou. Nós estivemos naquela região, e de Betânia a Jerusalém são apenas 3 quilômetros, é muito perto. E se você faz o trajeto, quando vai se aproximando de Jerusalém, por esse caminho de Betfagé, que está descrito aí, quando você faz uma curva, você enxerga aquela visão maravilhosa do templo, o monte do templo. Então é dito que quando o Senhor vai caminhando e caminhando, quem sabe, ele estava aí nessa curva, nessa primeira curva, porque é dito que ele viu a cidade. Quando ele viu a cidade, ele chorou. E então, 2 dias mais tarde, do domingo, na terça-feira seguinte, próxima aí, ele vai fazer algo mais. Ele vai lamentar sobre Jerusalém. Depois de proferir 8 ais contra as autoridades, fariseus e escribas. Ele vai pronunciar os ais. Quando ele termina aqueles ais, ai de ti, escriba e fariseu. 8 ais. Aí, então, ele vai dizer, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas todos que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhinhos, como a galinha reúne seus pintinhos. Olha o amor, olha a dor, olha a tristeza, olha a angústia do coração do Senhor. Então, esse detalhe, o choro do nosso Senhor Jesus, no dia da entrada triunfal. Por que ele chorou? Lucas 19 vai explicar. Virão dias em que te cercarão de todos os lados. Matarão teus filhos e te arrasarão. Isso aconteceu 40 anos depois, quando o general Tito invade Jerusalém e destrói o templo. E mata os filhos, e mata as crianças, e arrasa aquele lugar de testemunho, digamos assim, entre aspas. Seria um lugar de testemunho. Então, nosso Senhor, prevendo o arraso de Jerusalém, ele chora. Porque ele sabia o que aconteceria com aqueles que rejeitaram o príncipe da paz. E o último detalhe, para terminarmos. Quando ele entra em Jerusalém, aqui nós concluímos, eu queria então que nós voltássemos, por favor, para Marcos 11, e vamos terminar com o versículo 11. Graças ao Senhor, conseguiremos concluir essa etapa então. Marcos 11, 11. Abra, por favor, sua Bíblia aí, porque nós vamos destacar algumas palavras para terminar. Olha que verso, irmão. Se até o verso 10 é dito que o Senhor entrou em Jerusalém e proferiu aquela profecia de que eles seriam arrasados, destruídos
porque eles não conheceram ou reconheceram a oportunidade da sua visitação, né? Como está registrado em Lucas, é dito logo em seguida que o nosso Senhor entra em Jerusalém, ele vê Jerusalém de longe, chora sobre Jerusalém, continua caminhando, entra em Jerusalém, primeira coisa. Segundo detalhe, vamos devagar, no templo, então ele tem um lugar próprio para ir, não vai na casa de ninguém, não é? Ele vai ao templo, detalhe importante, porque aí era o centro da adoração, então ele vai observar bem de perto, na semana da sua paixão, estamos aí, como falamos, no domingo, ele vai observar o que estava acontecendo no templo. E aqui eu não vou precisar entrar em mais detalhes, porque a próxima reunião, o irmão irá compartilhar sobre a purificação do templo. Então, o que estava acontecendo no templo? Mas para que você saiba um detalhezinho, os cambistas que estavam lá, as pessoas vinham com sua moeda de outra nação, era Páscoa, vinham de todos os lugares para adoração, não é? Judeus mesmo, prosélitos, convertidos ao judaísmo, eles traziam o seu dinheiro, eles eram de outra região. Quando eles chegavam lá, o dinheiro deles não era aceito. O dinheiro que é aceito no templo é essa moeda aqui, que não tinha efígie, não podia ter efígie, imagem impressa de pessoa nenhuma, na mentalidade deles. Então esse dinheiro não é aceito, você tem que usar esse dinheiro aqui do templo. Então dá o seu dinheiro aqui que eu vou fazer o câmbio. E eles faziam o câmbio por um valor exorbitante. Esses cambistas eram tão degenerados, escute isso, irmão. A literatura vai dizer que eles não serviriam para ser testemunhas num julgamento, de tão promíscuo que eles eram. Não eram aceitos como testemunhas, porque não eram fidedignos. E onde que eles estavam atuando? No templo do Senhor. Então é dito que o Senhor vai ao templo e, a próxima frase, tendo observado tudo. Tendo observado tudo. Essa é uma expressão quase que singular de Marcos. Porque se você consultar no original, ela só aparece uma única vez, fora de Marcos, ela só aparece em Lucas. Lucas 6,10. A única vez fora de Marcos. Todas as menções estão em Marcos. Então se você consultar, vou citar para você rapidamente, ela aparece, por exemplo, em Marcos 3,5. Olha o sentido do Senhor ter observado tudo. O que significa isso? Marcos 3,5 diz, olhando-os ao redor. É a mesma palavra que encontramos em Marcos 11,11. O que é o Senhor ter observado tudo? É Ele olhar ao redor. Ele não ficou fixo em um ponto, não. Ele observou tudo ao redor, tudo que estava acontecendo meticulosamente. Marcos 3,5. Aí mesmo em Marcos 3, olha o verso 34, a mesma palavra. Marcos 3,34. E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor. Está vendo? Então tinha pessoas aí nessa ocasião, quando aquelas pessoas vieram procurar Jesus e disseram assim, sua família está aí fora, sua mãe, teus irmãos. Então diz que o Senhor olhou todos ali que estavam ao seu redor, um olhar atento, cuidadoso, meticuloso, e disse, essa é minha família, esses são meus irmãos, minhas irmãs. Então você vê que é um olhar detalhado, meticuloso, atento. Importante ver isso, né? De novo ela está em Marcos 5. Marcos 5,32, a mesma palavra. Marcos 5,32, veja lá. Ele, porém, olhava ao redor quando aquela mulher enferma tocou, a mulher com a crise hemorrágica. E ela estava numa multidão, não é? E nosso Senhor, digamos, procurou cuidadosamente, quem que me tocou? Onde está essa mulher? Não foi um olhar superficial, foi um olhar atento, um olhar que perscruta para encontrar aquela mulher que tocou o Senhor. Está vendo? Então foi esse olhar que ele teve para o templo e para o que estava acontecendo lá. Sacerdotes promíscuos, cambistas e muito mais que os irmãos vão ver na sequência. Seguindo, para completarmos, verso 11. Então ele observou tudo meticulosamente. Mais uma frase tão bonita, irmão. Esse verso, cada expressão é significativa. Entrou no Jerusalém, o centro da adoração, mas agora todo corrompido, pervertido, degenerado. Ele foi ao templo, então, mais especificamente ainda, o lugar onde o Senhor devia ser honrado, amado, reverenciado, temido, não é? E o que ele viu no templo foi essa confusão que já citamos. Então ele observou tudo meticulosamente. Depois, como já fosse tarde.
Ah, que frase bonita, irmão. Porque depois que ele ressuscitou, caminhava com os discípulos de Emaús, você se lembra? Ele conversa com eles, os discípulos não reconhecem que era ele, ressuscitado. Vão andando até a aldeia de Emaús, quando chegam lá, eles têm um pedido para o Senhor, que eles ainda não reconhecem que é o Senhor. Eles dizem assim, já é tarde, o dia já declina, fica conosco. Quanto mais tarde for o tempo, entrando pela noite, mais nós sentiremos a necessidade do Senhor de repousar em Betânia. Porque ele não encontrará lugar no cristianismo professo. Quanto mais tarde, quanto mais alta a noite, mais necessidade o Senhor terá no seu coração de Betânias para si. Como ele poderia pernoitar em Jerusalém, meus irmãos, nessa cena? Então, como já fosse tarde, o Senhor observou esse assunto por horas, possivelmente, muitas horas. Então temos a outra próxima frase tão linda. Ele saiu para Betânia, a casa dos figos. Por que ele saiu para Betânia? Porque em Betânia ele era reverenciado, apreciado, honrado, adorado. Em Betânia os seus direitos reais eram reconhecidos. Quem disse Hosana ao rei que vem em nome do Senhor, foi em Jerusalém. Mas onde ele tinha os seus direitos reais reconhecidos, era em Betânia. Não era em Jerusalém. Né? Junto com os seus. Então ele saiu para Betânia. E a última frase também é muito linda. E aí nós vamos terminar. Ele saiu com os 12. Graças a Deus. Ele não observou tudo, viu toda aquela cena e disse, meu coração está tão doído, está tão angustiado que eu vou para Betânia. E vocês, escolham aí um amigo para dormir aí em Jerusalém mesmo, porque amanhã eu estou de volta aqui. Então vocês já podem me esperar aí. Não foi isso que ele fez. Ele partiu para Betânia com os 12. Mais uma vez, irmãos, é um convite para nós, para que possamos ser participantes com ele na cena da sua redenção. Onde nós estaremos? Quando cada dia mais Jerusalém, falando num sentido espiritual, o templo e o serviço estiverem corrompidos. Onde estará o nosso coração? Para onde nós vamos? Com quem seguiremos? Então o Senhor partiu para Betânia com os 12. Companheirismo com ele, de acordo com as suas intenções, de acordo com os seus sentimentos, de acordo com aquilo que ele aprecia, querendo estar onde ele está. Irmão, se o Senhor não estiver entre nós, que cada um de nós aqui procure o lugar onde está o Senhor. Por favor, faça isso. Se você não vê o Senhor aqui, pastoreando, recebendo adoração, se ele não for apreciado, honrado, temido aqui, vá procurar o lugar onde ele é. Porque aí é o nosso lugar. Estarmos onde ele está. Onde ele é requerido, amado, servido, honrado. Onde ele tem preeminência, onde ele tem primazia, onde ele é a vanguarda. Onde nosso coração pode estar sintonizado com ele. É aí que nós queremos estar. Seja esse lugar, qualquer que seja. Por isso ele vai para Betânia com os 12. Para onde ele quer conduzir os seus 12? Para Betânia. Para onde ele quer nos conduzir? Para Betânia. Para o lugar onde seus direitos reais são reconhecidos. E não apenas Hosana, Hosana, e depois crucificam. Mas onde os seus direitos reais são reconhecidos. Senhor, nos ajude, irmão. Siga-nos falando ao nosso coração. Vamos orar. Querido Pai, habilita-nos, por Tua graça nós te pedimos, a estarmos onde o Teu Filho está. Onde Teu Filho, o Senhor, o Rei, é honrado, apreciado e temido. Guarda o nosso coração aí, junto. Não queremos nos arredar de Ti, Senhor. Mantém nosso coração sintonizado com o Teu. E nos ajuda, Senhor. Nos ajuda na medida em que a tarde está declinando e a noite
se aproximando de maneira mais profunda, mais cruel, mais provadora. Guarda o nosso coração. Desde já examina-nos, Senhor, para que não haja no nosso coração aquelas coisas que nos façam escandalizar do Senhor e ter o Senhor como uma pedra de tropeço em nossa jornada, em nosso caminho, em nossos planos, em nossos interesses próprios. Guarda-nos, Senhor, nós te pedimos. Queremos realmente ser como aquele jumentinho. Exerce teu senhorio sobre nós. Coloca os teus arreios sobre nós. Conduz-nos, Senhor, para que nós possamos te conduzir em testemunho. Guarda nossas vidas, Senhor. Nos permita ser testemunhas fiéis do teu nome. Purifica-nos. Assim nós te pedimos, agradecidos e suplicando que o Senhor aplique a tua palavra em nosso coração. Aplica, Senhor, para que não seja apenas um ensino, mas tenha um valor prático de nos desgarrar, de nos separar, de nos ajustar contigo, na mente, no coração, nos sentimentos. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.